E aí, Felipe Esteves aqui do canal Carreira Top. Bom, hoje o assunto ele vai ser um pouquinho mais profundo, vamos dizer desta forma. Ahn, Hoje nós vamos tratar. Cadê? Oh, tá, tem que mexer aqui no teclado. Vai. Hoje nós vamos tratar. Oh, mas aparece rabiscado, não sacaneia. Deixa eu começar de novo. Slideshow. Problemas técnicos. Vamos lá. Ok. Medo. O medo da apresentação ao vivo tem dessas coisas. Faz parte. Vou mudar aqui para azul. Aí. Agora sim. Agora vai tá tudo certo. Bom, o assunto de hoje, galera. Medo. 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 Tá, medo de quê, pessoal? Cadê? Sério. Não. Não. Medo da apresentação quebrar de novo. Vamos lá. Cadê? Será que com a caneta não vai? Tem que passar aqui no mouse? Não, no mouse não tá passando. Ué. Deixa eu ver se agora tá indo. Aí, agora tá. Medo, finalmente. Medo de quê, galera? Medo de altura, medo de barata, medo de escuro. Tem vários tipos de medo, né? Medos, vamos dizer assim, físicos, né? Algumas dessas aqui a gente até, tipo, medo de barata, é um medo muito mais psicológico do que físico, né? Mas hoje eu quero falar de um medo bem especial para a área de quem estuda ou está trabalhando com tecnologia. É o medo da entrevista de emprego. É, por incrível que pareça, esse é um medo muito comum dentre, né, os até mesmo alguns mais experientes, dependendo do tipo de entrevista que vai fazer, né, pode dar um medinho ali, pode dar um friozinho na barriga, né, vamos dizer, a primeira entrevista de emprego em inglês, né, por exemplo, pode dar um friozinho na barriga. Então, né, tem muita gente que sente medo aí de entrevista de emprego. E isso é não somente de entrevista de emprego, né, mas na vida, às vezes a gente vai passar por algum processo seletivo, vai fazer alguma prova, e a gente acha que aquela situação ali nunca vai acontecer com a gente, né? A gente às vezes ouve uma história ou outra, né, de alguém que passou por isso, e a gente fica, nunca senti isso, nunca senti isso. E aí as pessoas relatam, né? Fiquei com o coração acelerado, deu um branco na hora. Cara, de verdade, quando eu via isso das pessoas, eu ficava tentando imaginar, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. E eu não entendia. Até, a, até que o dia que eu tive que passar por uma situação dessa. Já faz um tempo, né? Eu tive que fazer. Eu estava fazendo um preparativo para uma prova do IELTS. O IELTS significa isso aí, International English Language Testing System. Basicamente, é uma prova, né, que ele testa sua capacidade de compreensão, de fala, de interpretação de texto e escrita. Né? Basicamente é isso. E essa prova ela te qualifica para você passar por alguns processos. Por exemplo, se você quiser fazer imigração e tal. Né? E eu estava me preparando. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu estava me preparando, fazendo uma preparação ok, assim, nada muito corrido e tal. Fiz uns 9 meses a 8 meses de preparação. E porque também envolvia um aprendizado,
né? Além do treino para a prova e tudo mais. E eu lembro que no dia da prova, essa prova foi no final de semana, eu tinha que sair de onde eu morava para ir para o centro, que era onde a prova era aplicada. No dia que eu saí no ônibus para fazer essa prova, eu fui sentindo justamente todos esses sintomas, né? Mãos suando, palpitação, gagueira. Eu fui na hora, né? Quando eu estava fazendo o processo da prova, uma das provas é a conversação. Né? E eu lembro claramente, né, de esquecer várias coisas e ficar gaguejando para algumas respostas que eu tinha que dar ou alguma palavra que eu tinha que lembrar em inglês e não lembrava. Cara, foi um dia marcante para mim. E até por todo esse processo, né, de aprendizado que eu tive que passar, que eu tive realmente a noção do que era esse medo psicológico que as pessoas tanto falavam, né, sobre que eu ia fazer uma prova e deu um branco, eu esqueci, aquilo não entrava na minha cabeça até que eu passei por uma situação dessa, né? E isso é comum, tá? Isso pode acontecer com qualquer um, mas existem técnicas que a gente pode usar para tentar passar por esses medos, né? Por esses bloqueios, digamos assim. E o medo é algo que é inerente do ser humano, né? Você não tem como eliminar isso. Você vai sentir medo, ele é um sistema de proteção, né? O seu cérebro lá, a amígdala, né? Tanto que existe aquela expressão, né? O sequestro da amígdala. Claro, o sequestro da amígdala ele é um processo muito mais, digamos assim, brusco, porque a pessoa tem uma reação física àquilo, ela age sem pensar. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma reação violenta para sair de uma situação de perigo, alguma coisa assim. Né? Ou até mesmo sair correndo de um lugar, né? De uma situação. A pessoa, às vezes, tem medo de foto. Tem pessoas que têm medo de foto. E aí você chega, aparece com uma câmera fotográfica na frente dela, lá tem uma reação. A amígdala ela está sendo sequestrada, ela tá tendo uma reação, aquela situação de medo, ela está fugindo. Né? Então, isso no cérebro seria o equivalente a um sistema travar. Né? Você perde o seu controle, você não consegue administrar mais essas emoções. Né? O medo toma conta, a amígdala domina o seu cérebro e você simplesmente age. Tem aqui uma relação com a tela azul do Windows, uma brincadeirinha, mas para não deixar o assunto tão pesado. Mas, galera, é o seguinte, como eu mencionei, existem formas, né, de você passar por todo esse processo de ansiedade, às vezes quando você vai passar por um processo de entrevista de emprego, gera uma ansiedade, você precisa às vezes falar para algumas pessoas, muitas vezes é só você e a pessoa que está te entrevistando, mas às vezes vai ter, numa entrevista técnica, vai ter uma, duas, três, às vezes um time inteiro contigo, né? E sempre fica aquela sensação de insegurança, né? Se você vai conseguir se desenvolver bem nessa entrevista e, né, se você vai, quais perguntas que eles vão fazer, será que você vai conseguir responder, enfim, cara, são muitas os eventos que podem desencadear nesse medo, né? Porque você vai ficar pensando, vamos dizer que a pessoa do RH entra em contato contigo hoje e te fala, daqui a 2 dias a gente podemos marcar para daqui a 2 dias? Aí você fala, sim, claro, podemos. Aí assim que você desliga, você fica pensando, nossa, que tipo de pergunta que será que ele vai fazer? Que ela vai fazer, ou que ele vai fazer? E aí você fica nesse processo de ansiedade, pensando, será que vai ser só com uma pessoa, 2, 3? Será que o gestor da área vai estar lá na entrevista junto com o pessoal do RH? Geralmente eles explicam, né? Eles mandam um e-mail explicando como é que vai ser, mas você pode perguntar também, né, para ficar mais, até para diminuir a ansiedade. E aí é onde eu quero trazer algumas dicas para você lidar com essa situação, seja
né? Você está saindo da faculdade buscando o primeiro emprego, ou se você está buscando aí uma oportunidade melhor, né? Desses processos de entrevista. Geralmente, quando você participa de muitos processos de entrevistas, você vai se acostumando e algumas técnicas vão se tornando... Você mesmo vai criando suas técnicas para você lidar melhor com esta situação. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, você sabe que você vai fazer a entrevista daqui a 2 dias. Entra no site da empresa. Entra no LinkedIn da empresa. Busca o básico de informação sobre aquela empresa, sobre a vaga que você aplicou. Às vezes a gente aplica para várias vagas, a gente esquece que vaga é aquela especificamente daquela empresa que chamou a gente para fazer o processo, né, para participar do processo seletivo. Então, conhece a empresa que você tá indo, né? Tenha pelo menos as informações básicas. De repente, às vezes, deixa uma roupa mais confortável, né? Conhece a empresa, às vezes sabe que a empresa de repente tem tons de azul. Se você tiver a oportunidade de colocar uma roupa que tenha similaridade com a empresa, se você puder ver algum blog de cultura da empresa para você ver como é que as pessoas se vestem no dia a dia, tenta o máximo de informação possível para você usar isso a seu favor. Basicamente isso. Conheça a empresa. Estar preparado. Tá? Se preparar mesmo aqui. Saber, tipo, você aplicou para uma oportunidade de programador Java. Cara, se você está há muito tempo, se você acabou de sair da faculdade, você está há muito tempo sem ver, né, sem treinar, né, pegar pelo menos o básico, né, ver uma lista de perguntas, perguntas, você encontra isso na internet, hoje em dia é muito fácil encontrar, perguntas comuns sobre processo seletivo de Java, perguntas comuns sobre processo seletivo de JavaScript, front-end e tal. Você encontra tudo isso e se prepare para o que você vai estar sendo convidado para participar, né? O processo seletivo para uma oportunidade X. Então se prepara para você conseguir dar as melhores respostas, né? Não que você vai conseguir dar as respostas perfeitas, mas que pelo menos você consiga encontrar as melhores respostas. Simular entrevistas. Se você tiver alguém que possa fazer essa simulação contigo, ok, né? Vai te ajudar. Se não, faz na frente do espelho mesmo. Até mesmo para você treinar a sua dicção, a sua fala, né? Tente falar com o máximo de clareza possível para quem está te ouvindo na entrevista entender o que você tá falando, né? De forma clara, principalmente. Manter a calma. Acho que isso aqui parece meio óbvio, né? Mas do jeito que eu falei, com o tempo você vai criando seus próprios exercícios, né? Exercícios de respiração, exercícios de ter um pensamento positivo, exercícios para você mesmo sair daquela situação e se colocar numa situação de manter mais a calma, né? Naquele exemplo que eu falei, por exemplo, do meu teste de inglês lá do IELTS, quando eu fiz as provas de escrita, né, de interpretação, de listening, né, de escrita e de interpretação. Depois, quando eu fui para a prova de speaking, nossa, foi ladeira abaixo. Aí o medo foi tomando conta de mim. Comecei a gaguejar, minha respiração não me obedecia, eu tentava respirar, mas ao mesmo tempo eu queria falar alguma coisa para quem estava me avaliando achar que eu sabia falar. Nossa, foi desesperador. E ser autêntico aqui é um processo mais da conversa mesmo, né? Do que você tá colocando lá, de repente é a sua primeira oportunidade, né? Então se a pessoa falar, às vezes a pessoa do RH até leu lá no seu currículo que você não tem não teve experiência profissional. E a pessoa te pergunta, cara, responde na boa, né?
responde com autenticidade sempre, né? Para a pessoa enxergar seu caráter. Geralmente esse pessoal de recursos humanos, não, que lida com pessoas, são profissionais que estudaram psicologia, então eles têm muito esse olhar, vamos chamar, terapêutico psicanalítico, né? Então eles vão observar ali algumas características na pessoa, né? Para traçar esse perfil. Então, seja autêntico. Desenvolver a autoconfiança é você estar ciente daquilo que você está se propondo a fazer. Se você está entrando numa vaga de desenvolvedor de software, você sabe que você está... É a primeira oportunidade, você é um profissional que está aplicando para uma vaga de júnior. Você sabe que você está se propondo a fazer aquilo ali e que você conhece, você sabe fazer aquilo ali, você sabe programar. Ah, poxa, mas eu não tenho nenhuma experiência anterior. Ah, mas eles sabem disso também, né? E você está indo ali, eles sabem disso, você está indo sabendo disso, você está se propondo a fazer. Se você chegar a ser convidada para trabalhar na empresa, você está se colocando à disposição para entregar o que você sabe fazer de melhor, né? De repente você não é o melhor para fazer naquilo hoje, mas você está se propondo a fazer aquilo e está tudo bem, né? Você vai se desenvolver, você vai crescer dentro da profissão e você vai ganhar cada vez mais autoconfiança nesse processo. Então, assim, uma das coisas que também às vezes a gente falha, vamos dizer assim, no currículo, às vezes, por exemplo, no LinkedIn. Às vezes você vai lá, poxa, às vezes até uma pessoa mais experiente, coloca lá que estudou, fez um monte de curso, às vezes o curso que nem faz mais sentido, né? E a pessoa deixa aquilo lá no LinkedIn, né? Então, às vezes, o profissional de RH pode perguntar: você fez aqui um curso de gestão de projetos? E aí você, às vezes, você vai se lembrar na hora, e você, às vezes, aquilo ali vai te pegar desprevenidamente, né? Então, conheça bem a sua jornada e os desafios que você teve que passar até chegar naquele ponto. Porque se o profissional de RH perguntar, você está apto a responder. Ou então deixa no seu currículo somente aquilo que faz sentido ainda para você, né? Aquelas oportunidades que de repente são muito antigas, ou os desafios que você até entregou, mas que de repente não foram tão bacanas quanto outros, que também senão o seu currículo acaba ficando muito extenso e o pessoal do RH não dá tanta atenção para isso. Tá. E se mesmo assim nada der certo, participei de 20 processos seletivos e até agora não rolou comigo. E aí eu vou lembrar um pouco até do último vídeo que eu gravei, né? E lá eu mencionei, cara, o que o profissional de recursos humanos está buscando num candidato, muitas vezes? Ele está buscando um fit cultural, um fit técnico, né? Só que muitas vezes ele tem lá 2 vagas para 30 candidatos. Então é difícil escolher, né? E muitas vezes ele pode até estar fazendo uma escolha errada. Então, assim, passando pelo fit cultural, fit técnico, sempre que você receber uma negativa, pede um feedback para quem fez o processo seletivo, né? Pede um feedback sincero. Poxa, o que foi, né? Será que você pode me dar um feedback para eu saber onde é que eu posso melhorar, de repente? Se foi o fit cultural, foi o fit técnico, de repente aí alguém pode até te dar uma resposta que vai fazer você desenvolver algum ponto fraco, de repente, que você estava tendo ali no processo seletivo, né? E melhorar, né, para as próximas entrevistas. E num cenário mais avançado, não vamos nem dizer avançado, vou dizer assim, num cenário que você quer ter mais pressa, vamos dizer dessa forma, busca uma ajuda profissional, busca um terapeuta, né, busca um coach de carreira e
E por fim, ou quer dizer, não quase fim, porque ainda tem mais um slide, nunca desista, né? Porque você está numa área que você precisa ter muita resiliência e perseverança, né? Então você vai estar no desenvolvimento contínuo enquanto você optar por ficar dentro dessa carreira de tecnologia, né? Desenvolvimento de software, infraestrutura, nuvem, inteligência artificial, dados, seja a área que você estiver escolhendo, análise de sistemas, você vai continuar se desenvolvendo por muito tempo, né? Eu vou dizer por toda a sua vida profissional. Eu acho que essa é a expressão mais correta. Então, por fim, pessoal, o que eu quero deixar como indicação é A Procura da Felicidade. É um filme que tem bastante coisa a ver com esse tema que eu trouxe hoje, né? É um filme sobre perseverança e buscar os seus sonhos, né? Continuar indo atrás daquilo que faz sentido para você. E eu quero deixar essa indicação, né, como um complemento digamos assim, deste vídeo, né? Se você ainda não viu, acho que é uma boa opção, né? E se você já viu, provavelmente você vai lembrar aí de algumas cenas chaves e tudo mais que tem relação com isso, né? Com esse processo de crescimento profissional e buscar um objetivo, né, de carreira, enfim. Então, pessoal, hoje era este o assunto. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, deixa o like, envia para os amigos, compartilha, faz o, o dever de casa do lado de vocês aí, que me estimula a criar novos conteúdos e continuar compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Tudo bem?